Então, vamos apresentar a nossa irmã Ana Valesca, que é do GEP, Grupo Espírita Porta da Esperança, lá de Imbituba. É a primeira vez que ela vem aqui, mas eu já conheço a Ana Valesca de muito tempo. É uma querida irmã que já ombreou comigo em outros lugares, palestras, né? E vamos agradecer. Hoje ela vem com o tema A Família como Escola da Alma. Bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao convite, a oportunidade. Eu não conhecia o centro, mas achei muito gostoso, muito aconchegante. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema de família. Família como escola da alma. Lembrando que a verdadeira família não é a que apenas convive, mas a que se transforma junta. A maior parte dos nossos desafios está dentro da família. Ali está nosso propósito, o motivo pelo qual nós trabalhamos, pelo qual nós buscamos, estudamos, tentamos nos melhorar a cada dia. Também dentro do nosso lar, da nossa família, é onde a gente se permite fraquejar, cair, levantar, cair de novo, sempre com a certeza de que ali, sim, é o lugar. De que dentro do nosso lar é o lugar onde a gente pode demonstrar as nossas fraquezas, onde nós vamos ter o perdão, onde nós podemos recomeçar, onde nós podemos sempre retomar. Dentro das nossas famílias estão muitas vezes alguns dos nossos desafetos de vidas passadas. Aqueles que, para que nós pudéssemos aprender a perdoar, a amar, nós escolhemos vir juntos numa mesma família. Mas muito mais do que os nossos desafetos estão aqueles espíritos afins que resolveram junto com a gente vir para que pudesse uns acolherem, auxiliarem no progresso espiritual dos outros. Então, dentro da nossa família existe essa mistura. Aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade maior, aquelas que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais a afinidade, sempre com o propósito do crescimento e da evolução no amor. Como já é de nosso conhecimento, existe um planejamento reencarnatório quando nós não estamos encarnados, antes de nós voltarmos para uma nova encarnação. Então, esse planejamento ele é executado pelos espíritos de luz que nos auxiliam nesse planejamento para que nós podemos, então, escolher as situações, as experiências, os desafios que nós vamos enfrentar aqui na Terra. Às vezes a gente escolhe desafios que a espiritualidade, os nossos irmãos dizem, não, calma que tá demais. Ou eles nos direcionam para outros lados, mas sempre nos auxiliando para que nós possamos fazer escolhas nas quais a gente possa aprender, evoluir, crescer e sair com sucesso de mais essa reencarnação. Então, esse processo, ele envolve a seleção das situações, dos relacionamentos, das circunstâncias, do lugar que a gente vai reencarnar, das probabilidades de profissões que a gente vai realizar, dos locais que a gente pretende auxiliar, né? Então, é nesse planejamento que nós escolhemos, na maioria das vezes, a família que nós vamos formar aqui na Terra. Nosso companheiro, companheira, se nós vamos ter filhos, filhos de quem nós seremos, né? Então, é feito todo esse esboço geral. Só que como é um esboço e nós temos o livre-arbítrio, muitas vezes, após nós reencarnarmos, nós podemos fazer outras escolhas, às vezes precipitadamente, às vezes levado pelas circunstâncias, né? Por exemplo, nós podemos escolher
não ter filhos e lá tendo escolhido ter, nós podemos escolher ter outro cônjuge, mudar a carreira, viajar para outro país e modificar esse planejamento, né? Porque nós temos essa possibilidade, esse livre-arbítrio. Mas isso não significa que vai ser uma encarnação perdida, porque o que importa é nós crescermos, evoluirmos e fazermos o máximo de bem que nós pudermos nessa existência. Então, nossa, errei, troquei tudo, não era por esse caminho, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse caminho que eu escolhi. Só que o fato é que boa parte dessas escolhas que nós fizemos no nosso planejamento reencarnatório, elas se apresentam aqui, em um ou outro momento da nossa vida, e a gente tem aquele profundo desejo de realizar aquilo que está se apresentando. Sabe aquelas situações em que a gente se sente chamado de uma forma especial, que a gente se sente atraído de uma maneira especial? A maioria das vezes é nos fazendo enxergar aquela possibilidade com um carinho maior ou retomar o rumo, quando muitas vezes a gente não está num rumo correto e benéfico para o nosso crescimento. Então, partindo do princípio do planejamento reencarnatório, eu sei que eu tenho a responsabilidade de que eu escolhi o que eu estou passando aqui. Então, aquele irmão, aquele filho difícil, aquele pai mais rigoroso, aquele companheiro problemático, né? Aquele meio no qual eu vim, aquela situação de trabalho que sempre me bota num processo meio lento, meio demorado, né? Então, tem vários aspectos que se apresentam, né? E que a gente, nossa, por que eu? E, na verdade, a pergunta é, por que não eu? Muito provavelmente, eu escolhi. E se eu escolhi, amparado pelos espíritos de luz, é porque eu tenho a condição de vencer esse trajeto, de vencer essas dificuldades que se apresentam na minha vida. Lembrando que nós temos muito mais a agradecer, se nós pararmos e fizermos um balanço do nosso dia. Todos nós temos dificuldades, mas todos nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar, né? E nesse planejamento todo, muitas vezes a gente acaba focando nas nossas faltas e não nas nossas bênçãos. E isso é algo que a gente precisa começar a modificar. Então, existe tem no livro Missionários da Luz, acho que tem aqui na biblioteca, né? Tem a história de Segismundo, que é uma história bem interessante para ilustrar esse caso. Ela é uma história de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Ela nos ajuda a entender por que nós escolheríamos justamente aqueles desafetos para partilharem dessa caminhada conosco. Então, ela nos explica a importância do perdão através da reencarnação. Então, a história é a seguinte: Segismundo, numa vida anterior, né, ele se envolveu num triângulo amoroso com Raul e Raquel. E por ciúmes, né, ambos eram apaixonados por Raquel, por ciúmes ele acabou terminando com a vida de Raul. Só que com o tempo, ele foi aprendendo, ele foi sentindo lá na espiritualidade o remorso, o arrependimento, e com isso veio a vontade de sair do ódio, da raiva, de resgatar laços de amor com Raul e com Raquel. E a oportunidade então chegou. Ele iria reencarnar como filho de Raul e Raquel, agora casados nessa nova existência. Mas havia um grande obstáculo. Raul, ainda na espiritualidade, mesmo que inconscientemente, ele não aceitava essa possibilidade de receber Raul como filho por causa das mágoas, do ódio, dos rancores, do que foi feito a ele numa existência anterior. Então, os benfeitores espirituais trabalharam intensamente
promovendo harmonização, inspiração nos corações de Raul e Raquel, intercedendo energética e espiritualmente para que o perdão se instalasse e a reencarnação então fosse possível. Então, com o auxílio de passes, de vibrações espirituais, tudo foi se organizando, né? Primeiro vieram Raul, Raquel, se conheceram, casaram e tiveram então Segismundo como seu filho. Então, Segismundo, nessa nova encarnação, ele pôde finalmente resgatar, reconciliar e transformar o ódio do passado em amor no presente. Então, através dessa história, nós podemos entender que não é por acaso que dentro das nossas famílias existem pessoas que a gente tem uma dificuldade maior de se relacionar, mas que não é por acaso, não foi por acaso que nós escolhemos estar nessa mesma família. Então, através da reencarnação, a gente pode realizar esses resgates, né? Então, isso tudo nos dá a certeza de que exercitando a paciência, o respeito e o amor, nós podemos modificar relações e sentimentos. Então, como é que isso acontece? É feito o planejamento reencarnatório, mas no momento que nós reencarnamos, nós temos uma grande bênção, que é o véu do esquecimento. Né? Muitas vezes, muitas pessoas já me questionaram, nossa, mas o que adianta tudo que eu já passei eu esquecer? Né? E ter que passar por tudo de novo. Mas vocês já imaginaram se não existisse o véu do esquecimento? Será que a gente ia conseguir receber como filho um antigo desafeto? Alguém que nos fez muito mal? Ou alguém que a gente fez muito mal? A gente teria uma culpa constante, ou um rancor constante, um ressentimento, né? Então, o véu do esquecimento, ele é uma grande bênção, ele não é um castigo, ele é um recurso da misericórdia divina para nos permitir, para nos dar uma chance de recomeçar do zero, né? De formar uma nova relação, uma nova família, sem lastros negativos do passado. Então, no caso de Segismundo, imagina se Raul e Raquel lembrassem, né? Como é que eles iam receber aquela criança e dar todo o amor necessário para a formação dela, se reconhecessem ali aquele que os afastou, que matou numa existência anterior. E com esse véu do esquecimento, permitiu a Segismundo que ele pudesse transformar antigos débitos em aprendizado, em afeto. E os laços de ódio puderam então se dissipar e se transformar em laços de amor paterno e familiar. Um verdadeiro exemplo de que a reencarnação é instrumento de reconciliação e regeneração. Então, quando a gente lembra assim da bênção que é nós reencarnarmos de uma forma tão frágil e doce como é a forma de um bebê, né? Porque quando a gente acolhe um bebê na nossa família, todo mundo se derrete, se encanta, justamente porque ele tá ali zeradinho. A gente não lembra o que aconteceu na vida anterior. E toda aquela necessidade de cuidado desperta em nós esse amor de pai, de mãe, de tio, tia, avó, irmão, e com isso uma nova oportunidade de resgate ocorre. Então, o esquecimento, ele serve para proteger o equilíbrio emocional do espírito encarnado, de qualquer um de nós. Ele permite novas relações, livres de julgamentos passados, ele dá novas chances reais. E ele facilita a reconciliação e o exercício do perdão verdadeiro. Então, formou-se essa nova família. Formada essa nova família, qual o propósito nosso com essa nova família? Qual o nosso propósito? Qual a nossa função? Por que essa nova família? Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem uma seguinte citação: na escola da vida, família é o primeiro degrau do amor universal. Então, o propósito é nós nos educarmos.
nós exercitarmos, aprendermos a exercitar a tolerância, a paciência, nós aprendermos a dar limites, ensinar limites e aprendermos limites. Dentro da nossa família, a gente aprende que o meu direito vai até onde começa o direito do outro. E que para que eu tenha direitos, eu tenho que cumprir os meus deveres. Então, é uma grande escola. E o mais importante de tudo, dentro da família, a gente aprende e ensina com amor. Completamente diferente do que ocorre quando a gente está fora dela, né? Então, os principais aprendizados são, sim, dentro da nossa família. O nosso lar é o primeiro campo de prova e exercício do Evangelho, de aprender com as diferenças, de aprender a respeitar o outro, de aprender a se respeitar, a lembrar que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, dentro da nossa família também a gente aprende que a gente também precisa se amar e se respeitar, né? De entender que tudo tem o propósito de nos fazer evoluir e de nos tornar espíritos melhores. Então, ali dentro da família a gente aprende a servir, mas também a gente aprende a dizer não. A gente aprende que sempre precisa de segundas oportunidades, de segundas chances, né? É o local que nos exige a maior tolerância, é o local onde a gente mais pede sabedoria, né? Preparo, é o local onde a gente mais precisa respirar, né? Contar até 3. E filhos, eles nos instigam a nos tornarmos melhores, porque nós queremos ser exemplos. Então, muitas das coisas que a gente fazia antes de ter filho, quando a gente tem, a gente para e pensa, será que eu ia querer que meu filho me visse fazendo isso? Respondendo dessa forma, né? E outra coisa que me ocorreu agora, uma boa parte de nós aqui, depois que teve filho, nunca mais subiu numa montanha russa, né? Nunca mais se colocou em risco, porque a gente tem o ser que a gente mais ama no mundo, dependendo de nós. Então, a gente muda até a nossa relação com a nossa autoproteção, com o nosso autocuidado, com a questão do perigo, né? E esses dias eu vi uma pessoa comentando uma coisa que eu achei muito importante, né? Muito interessante. A gente muitas vezes reclama. Reclama. Já pensou se Deus nos tirasse tudo aquilo do que a gente reclama? Então, a gente tem que aprender a exercitar o agradecimento. Isso é para cada um de nós. Nós ainda estamos numa fase de muita reclamação, a grande maioria. E quando a gente começa a agradecer, quando a gente para fazer as nossas orações, a gente pensa, nossa, tem isso aqui para eu resolver, mas eu tenho tudo isso aqui para agradecer. Então, é um grande presente que a gente tem de Deus. E dentro da família nós não temos muita opção, né? É perdoar ou perdoar. Porque se não existir o perdão, a família se desfaz. Então, eu estava lembrando de uma história do Rossandro, Kingsley, que ele, quando ele foi casar, ele pediu a esposa dele em casamento e ela disse assim, eu só caso contigo se tu perdoar o teu pai. E ele disse, como assim? Meu pai já desencarnou há quanto tempo? E ela olhou para ele e disse assim, cria vergonha na cara, tu é espírita. Desde quando o espírito some, né? A morte foi apenas o corpo físico. Então isso nos dá também aquela certeza de que nunca é tarde o perdão, nunca é tarde nós levarmos uma oração e tentarmos nos reconciliar com aquele espírito que, de alguma forma, nós nos separamos com débitos, né? Então, sempre é possível. Já desencarnou, não tem problema. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos, nossas orações, perdoar,
dizer que nós também perdoamos, né? Porque normalmente as coisas não são unilaterais, né? Para que todos nós possamos evoluir e não ficar angariando cada vez mais débitos. Então, algumas ferramentas, como o Evangelho no lar e a oração em família, nos auxiliam sobremaneira no fortalecimento espiritual e na construção de um lar harmonioso. E muitas vezes a gente faz o Evangelho no lar sozinho, porque muitas vezes os nossos familiares não querem estar ali conosco, mas todos se beneficiam do ambiente, da psicosfera formada, da proteção que a gente tem quando a gente faz oração dentro do lar e o Evangelho no lar. Então, na construção de um lar harmonioso, sempre feita com fé, crendo, acreditando que nós estamos todos em evolução e que o amor é o destino final de todos nós, né? Se nós evoluímos de átomo ao arcanjo, com certeza essa evolução, a base, o sentimento principal dessa evolução é o amor. E mesmo que haja dor ou conflitos, a gente vai resgatando, vai aprendendo e vai crescendo. Os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação, como muitos acreditam. Pelo contrário, laços carnais, laços que eram para vir para não ter uma caminhada tão longa junto, podem sim se dissolver, mas as famílias espirituais não. Essas tendem a evoluir e se amparar quando algum fica para trás, né? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 18, diz o seguinte: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por se acharem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois, depois de retornarem à erraticidade, voltam a encontrar-se como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até seguem juntos na encarnação, reunindo-se na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu adiantamento comum. Então, quando existem essas separações, né, a gente sabe que a tendência, quando é uma família espiritual, é voltar a se encontrar. Sempre lembrando que amor é laço. A gente mantém o amor, a gente auxilia uns aos outros, mas a gente sempre permite que o outro cresça. Então, muitas vezes, as encarnações de um ou de outro da mesma família se dão em espaços completamente diferentes, mas existe ali uma grande afinidade e um grande desejo de ver o outro se melhorar. Por outro lado, o ódio, ele é nó. Quando existe essas situações de um profundo ódio, de um profundo ressentimento, é necessário que volte numa mesma encarnação para poder dissolver esse laço de ódio, transformar em afeto, amizade e amor, para libertar, para que ambos possam evoluir. Tem um livro do Espírito Emmanuel chamado Renúncia. Ele nos conta a história de Alcione e Carlos, que exemplifica muito bem essa questão da família espiritual. Então, a Alcione, ela é um espírito muito evoluído, que vive num mundo muito mais adiantado moral e espiritualmente que a Terra, e apesar da serenidade e harmonia desse atual estágio em que ela se encontra, ela decide retornar voluntariamente para a Terra para auxiliar um espírito que lhe era muito querido e chamado Carlos, que ainda enfrenta muitas lutas na Terra, preso a limitações, vícios e dores de ordem emocional e espiritual. Então, Alcione se sente chamada a auxiliá-lo, pede para reencarnar na Terra, reencarna como sua irmã
depois com alguém próxima, em outros vínculos, sempre mantendo-se fiel à sua missão de amor e auxílio. Então, ao longo de toda a narrativa, Alcione demonstra um amor que renuncia aos próprios interesses e à felicidade pessoal em nome do bem do outro. Então, mesmo enfrentando dor, incompreensão, distância, ela mantém-se firme no seu propósito, na sua tarefa de resgatar o espírito de Carlos para que ele possa retomar o crescimento e evoluir. Então, ela nos mostra que o verdadeiro amor não exige posse, recompensa ou reconhecimento. Ele serve, compreende e se doa. Então, ela representa a família espiritual verdadeira, que se constrói através de laços de afinidade, compromissos do passado e propósitos elevados. Então, a família, ela é o cadinho onde Deus nos funde, purifica e transforma, até que aprendamos a amar como Jesus amou. Sempre lembrando que, durante toda essa trajetória, nós temos inúmeras situações de aprendizado. A família é a nossa base, é onde nós temos a primeira experiência de sermos acolhidos, de aprendermos, de sermos repreendidos, de aprendermos limites, de aprendermos a colaborar, a servir. Mas isso vai se expandindo e nós levamos todos esses princípios que nós aprendemos dentro da nossa família, nós levamos para o nosso trabalho, para a nossa comunidade e para o mundo. Então, tá aí a importância de nós estarmos sempre atentos às nossas escolhas, porque nós servimos de exemplo e nós seguimos exemplos. Assim como nós queremos ser exemplos para os nossos filhos, nós queremos muito ser o orgulho dos nossos pais. E nós sempre pensamos assim, poxa, que bom se o meu filho puder me superar, porque significa que eu dei bons exemplos, que eu dei uma boa base para que ele a partir daqui possa voar. Então, que cada um de nós possa dar para os nossos filhos raízes e asas. Raízes para que eles sempre saibam que tem aonde buscar os princípios, a força, o amor, mas que nós possamos também dar tantas condições que eles possam sim ter asas e buscar o seu próprio caminho, formar as suas próprias famílias, se desenvolver intelectualmente, moralmente, profissionalmente, tendo o nosso cuidado, o nosso apoio e as nossas orações. Então, eu queria finalizar com uma oração que eu achei muito bonita, oração pela família, pelo amor e pelo perdão. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, agradecemos por esse momento de reflexão e luz. Colocamos diante de Ti nossas famílias, com suas alegrias e desafios, com seus vínculos e aprendizados. Ilumina, Senhor, cada lar aqui representado. Que o Teu amor seja o alicerce que sustenta nossos passos e nos ensina a recomeçar sempre que necessário. Dá-nos olhos brandos para ver o outro com compaixão. Dá-nos ouvidos atentos para ouvir sem julgar. Dá-nos o dom do perdão para que possamos libertar e nos libertar. Abençoa os corações feridos para que encontrem consolo. Fortalece os laços espirituais entre pais e filhos, irmãos e irmãs, companheiros de jornada. Ensina-nos que a família é sagrada escola do Espírito, onde aprendemos a amar verdadeiramente. Que possamos, Senhor, ser instrumentos da paz, cultivando o amor que acolhe, que serve e que renuncia. E ao sairmos daqui, que levemos em nossos corações a certeza de que o perdão é o caminho e que o amor é a linguagem mais elevada da alma. Que assim seja.
Agradecemos a nossa irmã Valesca pelas belas palavras, que possamos todos refletir. E depois eu mostro. Só para quem quiser, depois que terminar aqui, nós temos o livro Missionário da Luz, quem quiser se aprofundar na história de Raquel, e o Renúncia, para se aprofundar na história de Alcione. Temos aí na nossa livraria.